Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, enviou ao governo dos Estados Unidos um relatório no qual pede que a facção criminosa Comando Vermelho seja classificada como organização narcoterrorista. Te parece uma boa ideia? Calma, vamos falar sobre isso, o que é que isso significa agora com a nossa Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Bora lá. Dai, em princípio as pessoas pensam, pô, combate ao crime, é isso aí, todo mundo é contra o crime, né? Ah, vamos colocar aí como organização narcoterrorista. Mas será que é tão simples assim? O que é que significa essa classificação e por que ela está sendo feita agora pelo Cláudio Castro? Então, né, Ana, a gente tem um grande problema aí, que é o mais um traidor da pátria. Eu vou falar que a gente tem um grande problema por causa do processo de eleição no Rio de Janeiro, desde que Bolsonaro foi eleito por muitos anos naquele estado. Desculpa, Rio de Janeiro, eu não consigo passar pano para isso. E a gente tem também um grande problema aí, né, desde de Garotinho, sim, Garotinho foi o esquerda que o Rio de Janeiro elegeu, né, com a Benedita como vice. E sempre foi uma linha ali, muito à lá direita, até a gente chegar numa galera tipo o Itzel, Pezão e Castro. E a gente precisa compreender como esse grupo comanda o Rio de Janeiro. Que a gente tem realmente um grande problema com segurança pública no Rio de Janeiro, é porque esse grupo, desde 95, está ali articulando incorretamente segurança pública. Primeiro ponto. Tirando isso, a gente tem também o crime organizado, ele não se organiza da noite para o dia. Ele vai fazendo cases de sucesso. E a gente tem no Rio de Janeiro uma polícia que é, de acordo com especialistas, corrupta, em sua essência, né, na construção ali dos batalhões. Tropa de Elite não mentiu com todos os detalhes, eu não gosto nem de usar a referência de Tropa de Elite, mas tem relações antigas e que apontam ali o Polícia Militar em parceria com bicheiros, com a formação da milícia, né, que hoje também domina as comunidades do Rio. E a partir disso, o crime organizado ele também passou a ser uma forma, né, das comunidades ali se protegerem dessa milícia. E aí é muito estranho quando a gente fala isso. Por quê, Ana? Porque quando a gente tem um bandido, né, um criminoso, que ele tem certeza que o policial vai fazer queima de arquivo com ele, que não quer que ele fale que ele paga um arrego, porque não quer que ele fale, né, como funciona o esquema ali na boca de fumo, esse bandido, né, essa pessoa, esse criminoso, ele vai para matar ou para morrer, ele não quer ser preso. E o policial também, né, não vai também na operação para fazer com que ele continue vivo, porque não quer que ele chegue na polícia, para o delegado, e fale tudo o que aconteceu. Ou seja, é um grande processo da queima de arquivo. O Pedro estava conversando com uma especialista, a Jaqueline, esqueci o nome dela, mas ela é uma das grandes peritas no Brasil de segurança pública. E a Jaqueline, ela aponta as características dessa última chacina no Rio de Janeiro como... Muniz. Muniz, obrigada, Pedro. Ela aponta a característica da chacina que aconteceu agora nas favelas da Penha e do Alemão, com o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, como queima de arquivo, sobretudo porque grande parte... As vítimas não estavam na lista, né, dos mandados de busca e apreensão que foram solicitados ali pela justiça, pelo judiciário, não eram os alvos da operação, então para que executar? Então tem muito indício disso. Diante de todas essas informações que são necessárias para a gente entender esse contexto, o Castro ele entregou informações de como o Comando Vermelho articulava, trabalhava tanto no Rio de Janeiro como nos Estados Unidos, que de acordo com ele tinha operação acontecendo nos Estados Unidos. E aí, o que a gente tem, Ana? Ele faz que nem o Eduardo Bolsonaro, que foi lá, o Trump, defende meu pai. O Castro vai lá e diz, ô Trump, manda bomba para a gente. Qual o interesse de Trump com a caracterização, com a tipificação ali do Comando Vermelho como narcotráfico? Porque aí os Estados Unidos podem invadir o Brasil, porque aí pode validar os pensamentos, que são esses pensamentos ditos aí da extrema-direita, de que os Estados Unidos vem salvar o Brasil, é assim que resolve, até porque tem crime organizado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não contou com solução caseira
para diminuir a violência em Nova York. Contou com uma solução que foi da Colômbia, inclusive, com o pensamento de Hugo Acero Velázquez, né, que foi um pacto diferente, com humanização no processo e não com execuções. Vou te pedir, Ana, para trazer a matéria do Povo que fala sobre isso, por gentileza. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele está há pelo menos 6 meses em campanha junto ao governo de Donald Trump para que os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho como uma organização narcoterrorista. A ideia é que as facções criminosas brasileiras passem a receber as mesmas sanções aplicadas a grupos terroristas internacionais. O governo Lula, porém, é contrário à proposta. Segundo a avaliação do Planalto, a mudança poderia gerar sanções contra empresas, bancos ou até contra o próprio Brasil, caso os Estados Unidos considerem que o país não faz o suficiente para combater o crime organizado. A classificação também poderia abrir espaço para uma ação mais invasiva dos Estados Unidos em território brasileiro, sob o pretexto de enfrentar o narcoterrorismo. Mesmo assim, Castro e outros governadores de direita devem insistir na proposta, agora tentando incluir o tema no projeto de lei antifacção que o governo federal envia ao Congresso. No início deste ano, o governo do Rio entregou à embaixada americana um relatório confidencial defendendo a mudança. No documento, a gestão Castro alega que a sofisticação, transcendência e brutalidade do Comando Vermelho atendem aos critérios dos Estados Unidos para sanções econômicas, bloqueio de ativos e designação terrorista. Ana, deixa eu te falar uma coisa, é só um parêntese imenso, mas eu precisei hoje provar que Castro não pediu ajuda ao governo federal, como ele disse que pediu, porque tem gente que pode ser por tempo, correria, ou porque, né, quer ser alheia à realidade mesmo, e que não viu as respostas tanto do governo federal quanto de outras entidades para o que foi feito no Rio de Janeiro. E Castro, na primeira entrevista, disse: não recebemos ajuda do governo federal. E vamos falar uma coisa, a gente tem até um post aqui do Reinaldo Azevedo metendo pau no Castro, que é o seguinte: quem solicita a GLO é o governo federal, mas quando o governador, ele diz que ele não tem competência de gerir a segurança. Ele não pode dizer: eu quero só um blindado, me manda aí um blindado. Não, ele tem que dizer: olha, a gente precisa do governo federal, a gente precisa que o governo federal faça a gestão da nossa segurança pública, porque a gente não consegue fazer. Eu preciso que vocês decretem GLO. É com a solicitação do governo que isso é feito, e ele tem acesso aos equipamentos do governo federal. Ele não fez isso e saiu dizendo que o governo federal não ajudou. Depois disso, Lewandowski já fez várias reuniões, Lula já colocou o ministro da Justiça e Segurança do lado do Castro, para que ele não faça mais, né? Eu vou dizer o termo caquinha, mas a gente sabe que isso tem um outro nome, isso tem interesses por trás, é sobre isso que a gente vai falar agora. E aí ele volta, né, com articulações que agora ficam muito claras para a gente entender. Eu vou te pedir só para trazer a matéria do ICL, Ana, por favor, porque a gente tem aí o ICL desmiuçando melhor o pedido de sanção antiterrorista que o Castro fez para o governo de Donald Trump e que, de fato, o governo americano já enquadrou alguns grupos terroristas, os quartéis de Trem de Aragua, da Venezuela, e Los Zetas, do México. De fato, esses grupos já foram cadastrados aí como terroristas. E eu acho que é importante que a gente pense sobre quais países estão sendo cadastrados como grupos terroristas. O governo dos Estados Unidos tem interesse expresso e já declarado na Venezuela e no México. Inclusive, eles têm interesse em dominar territórios, tanto do México, inclusive que é divisa, né, sua fronteira, quanto a Venezuela, porque eles têm interesse na Venezuela especificamente sobre uma questão. A gente precisa falar sobre petróleo, sobre gás e sobre os minerais que a gente tem na Venezuela. O Trump tem interesse na América Latina, não é de hoje. E essa galera, com uma ideia aí de que precisamos combater o crime organizado, ele não fala em milícia. O Castro esquece que no Rio de Janeiro também é dominado por milícias. Ele fala apenas do Comando Vermelho e ele, inclusive, esquece também, Ana,
que outras facções também dominam o Rio de Janeiro. Ele fala apenas do Comando Vermelho. Então, assim, vamos combater o Comando Vermelho. Mas, espera aí, vai acabar com a violência desse jeito? Não, porque o local que o Comando Vermelho estava dominando, já que também haverá ausência do Estado, vai ser dominado por outro grupo. Ah, deixa lá, depois a gente resolve. Desculpa, mas parece até aquela ideia de vamos, né? Vamos deixar limpo ali, porque vai que um grupo menos, né, que a gente goste mais, domine. Não tem como ser assim, gente. Ou a gente vai, de fato, acabar com a violência com outras estratégias, ou a gente vai fazer com que tudo se repita num ciclo, como é o ciclo da violência no Brasil. A gente vai lá, faz a execução de um grupo, vem outro grupo e continua dominando a região, sabe? De fato, a gente teve uma redução da violência em São Paulo com a articulação do governo junto com as próprias organizações criminosas. E a gente hoje vê o PCC no Faria Lima, e estrangular, eu tenho até que elogiar o governo da Bahia, meu Deus, eu não estou falando isso, mas hoje o governo da Bahia fez uma operação que prendeu pessoas ligadas ao crime e ao Comando Vermelho aqui na Bahia, sem matar ninguém. O governo da Bahia, que é o mais letal do Brasil, em números absolutos, conseguiu essa façanha, porque precisava dar uma resposta e porque também pessoas ligadas ao Comando Vermelho foram presas no Rio de Janeiro, então precisava dar uma resposta. O governador Jerônimo hoje, além de anunciar uma medida, e olha que interessante, no mesmo dia que o governador Jerônimo está anunciando uma medida sobre ações para fortalecer aí a segurança, ele convoca mais chama viaturas, faz concursos. Ele também articulou uma operação que aconteceu no mesmo dia, e aí a resposta hoje, a imprensa toda só fala nas operações de segurança pública em relação ao Comando Vermelho. Poxa, será que isso tem alguma coisa a ver com mídia e eleição em 2026? Eu não sei, viu, Ana? Mas o que a gente tem em relação ao Castro e ao Trump é uma compreensão de que ele continua com aquele pensamento do PL de querer que os Estados Unidos invada o Brasil e domine, porque eles não respeitam o governo federal e eles precisam passar como trator por cima de tudo e todos. Inclusive, o Castro é apontado como um informante dos Estados Unidos. Será que ele também tem os dois passaportes? Tem um passaporte azul, que nem a gente tem aí o Marcos Duval, né, que tem um passaporte azul também? Vamos lá, porque eu prevejo que... Desculpa, gata. Tá? Eu prevejo que... Ana, desculpe, mas eu falei da Venezuela, eu ia falar disso aqui, ó. Gente, qual é o lugar que tem petróleo mesmo no Brasil? O Brasil todo pode ter petróleo, mas qual lugar que a gente tem, né, uma perfuração? Assim, acho que Macaé está no Rio de Janeiro, eu só acho. Então, eu prevejo que vai ter gente aí dizendo: ai, mas vocês estão defendendo o crime organizado, vocês estão defendendo o Comando Vermelho. E, bom, só dá para dizer isso se você realmente não quiser entender qual é a questão, né? Tá muito bem posto aí pela Haddad já. Por que para início de conversa, por que um Estado brasileiro está passando por cima da... Desculpa. A gata tá passando por cima do governo federal para mandar coisas direto para o governo americano? Já tem questões aí. Segundo, por que é só o Comando Vermelho e outras organizações criminosas não? Terceiro, qual é o interesse, né, em levar isso para os Estados Unidos? E aí a gente já viu as movimentações dos Estados Unidos recentemente, todo o teatro dos Estados Unidos, né, em relação aos países nos quais eles têm interesses econômicos, tradicionalmente vinha na forma do vamos levar democracia, né? Virou até uma piada, assim, esse país aqui tem petróleo, está precisando de que a gente leve aí uma democracia para eles, né? Mas
isso aí saturou um pouco, né? Chega uma hora que não dá mais para usar essa desculpinha. E a nova desculpinha é: este país aqui tem narcoterroristas, nós vamos aí levar um pouco, né, de segurança pública para esse país. E aí essa ação toda do Cláudio Castro começa a me parecer que tem uma vontade aí, né? Além, né, de estabelecer uma relação eleitoral. Desculpa, a gata tá causando causa aqui, tá fazendo uma barulheira. Além de ter uma relação eleitoral aí para o Cláudio Castro, também tem uma relação com um golpe continuado. Então, eu sei, pode parecer um contrassenso a gente dizer: opa, peraí, tem que tomar cuidado com esse negócio, a classificação do Comando Vermelho como organização terrorista. A gente não está defendendo o Comando Vermelho e não está defendendo, obviamente, nenhuma organização terrorista. A questão é que esta classificação, neste momento, ela serve a um interesse golpista, que é abrir as portas do Brasil para os Estados Unidos. Tem interesse em acabar com a criminalidade no Brasil? Não, assim como essa operação do Castro no Rio também não teve. Não tem intenção de acabar com o crime, não tem intenção de acabar com o Comando Vermelho, não tem intenção de acabar com qualquer organização criminosa. Quando muito, tem o interesse em deslocar poderes em determinados territórios para que outros poderes assumam, sejam as milícias ou os Estados Unidos. E veste tudo isso nessa roupagem de estamos combatendo o crime, estamos tentando trabalhar pela segurança pública, quando na verdade o interesse é só interesse de determinados grupos em determinados territórios, sejam eles grupos criminosos ou outros países que aí a gente não enquadra nessa classificação. Mas seja como for, eu quero que o meu grupo invada aquele território ali, eu vou usar vou usar a segurança pública como desculpa. E se de quebra der para dizimar aí uma parte da população, especialmente a parte da população pobre e negra, bônus ainda para essa galera, né? É isso. Ficamos por aqui, Dai, antes que a cenoura desmonte o resto da minha mesa? Ficamos, Ana. Ai, ai. Vendo o golpe acontecer diante dos nossos olhos, ainda não acabou. A gente volta em instantes para mais notícias do dia. Beijos.